Rapidinho, sobre relacionamento, o senhor comentou sobre essa reunião da Casa Civil. A gente contou esses dias que não tem um relacionamento dos melhores entre o ministro Rui Costa e o ministro da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro. Quando o senhor ainda estava no governo e agora, o que o senhor tem de informação sobre esse relacionamento? Fica fácil um diálogo? Existe uma conversa entre o ministro Carlos Fávaro e o Rui Costa para tentar resolver isso tudo que o senhor está elencando? Bruno, eu vou ser bem sincero, eu estou fora do governo há quase 2 anos. Eu não participei mais, eu não posso te responder isso porque eu não tenho essas informações. Agora, eu posso te assegurar que tem técnicos, tanto na Casa Civil, quanto no Ministério da Fazenda, quanto no Ministério do Planejamento, que são altamente competentes e que, se eles fossem ouvidos, não teria tanta falta de uma política mais adequada para o Brasil. Eu falo isso com muita tranquilidade. Citei alguns nomes aqui, tem alguns que eu tenho até divergências na discussão, mas que são pessoas que conhecem. Cadê o... Vamos lá as perguntas aqui. Cadê o Garantia Safra do MDA? Cadê a política de seguro e a política de comercialização? Não está tendo, não vamos ficar se enganando aqui. O que tinha no primeiro e no segundo governo do presidente Lula e que teve nos 2 governos da presidente Dilma, infelizmente não está tendo, está faltando isso. Então nós precisamos sim de uma política de crédito. Sei que tem pouco espaço fiscal, mas nesse caso, se nós tivéssemos investido 7, 8, 10 bilhões de reais em equalização nos planos safra, com certeza nós não gastaríamos tanto juro, como tanto recurso público com o pagamento da dívida, porque a inflação não estaria onde estava. Talvez a taxa Selic também não estivesse tão alta. Vai lá, Alain. Ministro, uma medida de curto prazo para baixar o preço dos alimentos e uma de médio e longo prazo. E além do ministro Fávaro, tem um grande culpado também pela inflação de alimentos? Categoricamente, num primeiro momento, é viabilizar a oferta. Nós temos feijão, hortifruti granjeiro que se produz com 60, 90 dias. Vamos direcionar a política para essa atividade em 60, 90 dias, aumentar a oferta. É isso que tem que fazer. Política de crédito. Crédito, garantia de preço mínimo, contrato de opção. É isso que tem que fazer. Ter, talvez, ao menos nas principais culturas, estoque público pode ser e deve ser, não feito pela Conab, mas feito pela iniciativa privada, credenciado e gerenciado pela Conab. Ela não pode ser, eu vejo muito a Conab hoje sendo protagonista em alguns temas. Não é o papel da Conab. A Conab é uma empresa que, quando demandado por vários ministérios, executa a política. Ela não é a detentora da política agrícola ou até da política de cesta básica para os indígenas. O MDS aciona, decide com o apoio da equipe econômica e a Conab vai lá e faz e opera. Essa é a função da Conab. Então, está faltando sim, e posso te assegurar com convicção que o Ministério da Agricultura teria que ser mais forte. E o outro culpado, além do ministro Fávaro? Eu acho que é o diálogo, principalmente quem conduz a política aí na governo. Bom, vamos com mais uma pergunta da Kellen Severo, aproveitando que a gente está falando sobre Plano Safra também. A minha pergunta agora é sobre Plano Safra, que é crédito rural para o agro brasileiro. O Plano Safra deverá ser o mais caro da história recente, e eu afirmo isso diante dos patamares que a Selic deve chegar, ao redor de 15% as previsões para 2025. Isso significam as taxas de juros mais altas dos últimos 19 anos. Qual é a saída para o governo para evitar que falte crédito? E também, qual é a saída para ter taxa de juros mais acessível para o agro? Kellen, são 2 vertentes. Primeiro é Plano Safra e aí precisa ter dinheiro. Se eu estivesse no governo e se eu pudesse dar sugestão, se movimentar e se articular com o Congresso Nacional e trazer quem conhece do setor para discutir isso. Frente Parlamentar da Agropecuária, por exemplo, o próprio Arthur Lira, Hugo Mota, são pessoas que são ligadas ao setor agrícola, que conhecem o setor, são pessoas que podem ajudar. Baixar a bola, chamar o OCB, chamar o CEPAR, chamar a Farsul, chamar as federações e começar a discutir. Independente da questão ideológica, eles não precisam estar apoiando o presidente Lula. O presidente Lula tem que respeitar, ganhou democraticamente, portanto é o nosso presidente da República, mas deveria ser chamado de setor. A Kelly falou muito bem. E a outra
questão é viabilizar cada vez mais e dar atenção na questão da captação do recurso no mercado internacional, o dólar, né? O dólar, a nossa commodity, o financiamento da agricultura, ela pode se dar pelas ACC, pelos FIAGRO, por fundos que estão investindo. Eu acho que esse é um papel do governo. Nós fizemos isso, Alan, muito forte. Nós fomos responsáveis por criar o FIAGRO, nós fomos responsáveis por consolidar a CPR. Eu lembro que eu vim aqui em São Paulo, na FEBRABAN, nós discutíamos porque tinha divergência e era natural que fosse assim, mas que a gente botava os pingos no i e se aplicava os recursos de forma correta, tinha gestão no Plano Safra. Nós acompanhávamos mensalmente a aplicação dos recursos e os recursos que eram equalizados pelo Tesouro Nacional, ele não ia lá para os agentes financeiros fazer venda casada com seguro ou vender não sei o que para o produtor, que hoje acaba encarecendo. Está faltando isso. Então precisa ter mais firmeza na condição e chamar o setor para dentro, e tem que ter dinheiro, não adianta. Falar que se vai fazer crédito hoje com a taxa Selic a 15, se não tiver subsídio não, se não tiver equalização, não vai conseguir fazer. Que foi, Alan? Ministro, é exatamente esse o meu ponto, porque o agro já é muito eficiente e uma crítica que a gente ouve é que assim, é um setor tão eficiente que não precisaria de tantos subsídios, ainda mais numa situação fiscal delicada como agora. Como é que o senhor avalia esse tipo de crítica? Deixa eu te falar, com muita tranquilidade, eu acho que tem algumas coisas, o governo fez muito, a gente precisa reconhecer também, o governo fez muito pelo agro. E nos últimos 20 anos, desde o final do governo do presidente FHC, o setor agrícola teve bastante benefício por parte do setor. Tanto que nós saímos de 100 milhões de toneladas e estamos a 320. Nós saímos de importador de alimento para um grande exportador e teve a participação do governo. Seria injusto nós falarmos que não. Os governos, e eu falo isso também com muita tranquilidade, os governos da presidente Dilma, por exemplo, tinha demandas que não era exatamente da agricultura, mas que vinha até a nossa mesa, que nós resolvíamos. Por exemplo, nós tínhamos travado as licenças ambientais para os portos de Miritituba, que é hoje o grande eixo de exportação do Centro-Oeste, principalmente do norte do estado de Mato Grosso. Nós sentamos com a presidente Dilma, com a época a ministra Gleice, e depois o Mercadante, nós fomos à Secretaria de Portos, em menos de 60 dias a gente conseguiu destravar e os investimentos foram feitos e hoje nós ganhamos muito com essa consolidação dos portos de Miritituba e também de Santarém. Nós conseguimos consolidar a própria questão do contencioso do algodão, que aí os algodoeiros sabem também do que eu estou falando, os empresários, os exportadores, as cooperativas, né, no contencioso do algodão que vinha se arrastando desde 2002. E nós puxamos isso para o Ministério da Agricultura, alinhamos isso com o Itamaraty, damos todo o suporte e eu fui, junto com o Figueiredo, à época, lá em Washington, assinar o contencioso do algodão. Foram 2 bilhões de reais que veio para o setor. E esse dinheiro foi para investir em tecnologia, para autofinanciamento, para infraestrutura. Então, foram vários ganhos no governo. Agora, para a gente continuar avançando, não dá para bagunçar tudo que nós conseguimos lá atrás. E o setor hoje não está com renda. É importante a gente falar, os números estão aí, com essas taxas de juros, não tem capacidade de investimento de médio e longo prazo. Como é que você vai comprar uma colheitadeira, por exemplo, de 5, 6 anos, com taxa de juros de 18% a 20%? Você cria uma bolha de endividamento, o que aconteceu lá atrás, em 2004, 2003, você acaba não viabilizando. Vendendo a soja no Centro-Oeste a 105, 108 reais, não viabiliza. Aí pode falar, mas o milho está 68 no Centro-Oeste. Hoje está mesmo. Mas qual é o produtor que tem milho para vender? Se colheu em julho do ano passado, foi vendido a 37, tinha os compromissos para honrar. Então precisa ter uma política de crédito, uma política de comercialização e uma política de infraestrutura, inclusive de carregamento de estoque. O ministro, agora